Bolso vazando, os sabotadores do sucesso financeiro. Introdução. O vazamento que ninguém vê. Sabe aquele sentimento estranho de estar sempre correndo atrás do dinheiro? E ele sempre 2 passos na frente, pois é. Durante muito tempo, essa foi a minha realidade. Eu ganhava, lutava, me virava nos 30, mas no fim do mês parecia que o dinheiro evaporava. Sumia feito mágica. Mas não era mágica, era sabotagem. E o pior, não vinha de fora, vinha de dentro. A verdade é que muita gente está tentando consertar o bolso, quando, na real, o vazamento... Não adianta colocar mais grana, fazer hora extra, abrir 2 empregos. Se lá no fundo você continua com os mesmos pensamentos travados, os mesmos medos, as mesmas crenças furadas que aprendeu lá na infância e nunca questionou. Imagina uma caixa d'água furada. Quanto mais você enche, mais escorre. O barulho é baixinho, quase imperceptível, mas quando você vê, o chão está molhado e você está seco. É assim com a mente sabotadora. Ela não grita, ela sussurra. E esses sussurros dizem coisas do tipo: dinheiro é difícil, eu não mereço, isso não é pra mim. E pronto. Você até tenta prosperar, mas algo te puxa para trás, como uma âncora invisível amarrada no pé da sua vontade. Esse livro nasceu justamente de perceber que o problema nunca foi o dinheiro. Foi a minha forma de pensar sobre ele. E talvez você esteja passando por isso também. Se matando de trabalhar, tentando economizar aqui e ali, estudando sobre finanças, mas o resultado ainda não vem. E se eu te dissesse que não é o quanto você sabe, é o que sua mente deixa passar? Aqui eu quero te mostrar que o maior ladrão da sua prosperidade não é o cartão de crédito, nem o boleto do mês, nem o salário baixo. É o sabotador invisível que vive aí dentro da sua cabeça agindo quietinho, mas com força total. E a boa notícia é, dá para silenciar esse sabotador. Dá para reprogramar tudo, mas antes, a gente precisa ligar a lanterna e enxergar onde está o furo. Então, respira fundo, porque você está prestes a mergulhar numa jornada diferente. Uma jornada para dentro. Porque quando a mente muda, o bolso para de sangrar. E aí sim, meu amigo, a mágica acontece. Só que dessa vez, a mágica é real. Dinheiro entra. Dinheiro vai. A caixa d'água furada da mente travada. Imagina comigo, você tem uma caixa d'água lá no quintal. Bonita, azul, grandona, todo. De ela enche. Só que tem um furinho, bem pequeno, quase imperceptível. E a água vai saindo, pingando, pingando. Até que quando você precisa, cadê a bendita da água? Sumiu. Escorreu sem dó, sem freio, sem nem pedir licença. Agora troca a caixa d'água pelo seu bolso. Troca a água pelo dinheiro. E pronto. Tá aí o retrato de muita gente que eu conheço, inclusive eu, por um bom tempo. Quanto mais entra, mais vaza. Parece até maldição, né? Mas não. É programação mental furada, é crença limitante travada, é medo disfarçado de proteção. Não é que a gente não saiba ganhar. A maioria já aprendeu a correr atrás, batalhar, vender, produzir. Mas guardar, manter, multiplicar, porque a gente está colocando grana numa estrutura interna que não segura nada. É tipo jogar água num balde cheio de furos e esperar que ele transborde. Não vai acontecer. Nunca. E o mais louco é que esse furo quase nunca é visível. Ele mora nas frases que você escutou quando era pequeno, nos traumas que você fingiu esquecer, no jeito automático de lidar com o dinheiro sem nem pensar. Tá na ansiedade, no impulso, no eu mereço isso agora que vem logo depois de um dia. Tá naquele velho pensamento de que dinheiro é sujo, difícil ou perigoso, e enquanto a gente não tapa esses buracos invisíveis, o dinheiro continua escapando feito sabão molhado. Não importa o quanto... Pode ser salário, comissão, extra, bônus, pix da avó, tudo vaza. E aí a frustração cresce e a culpa aparece. E a gente começa a acreditar que o problema tá do lado de fora, quando na real, o cano furado tá dentro da cabeça. Mas calma, não precisa arrancar a caixa fora nem trocar de bolso. O que precisa mesmo é olhar com carinho para esses vazamentos silenciosos, enxergar onde está o furo, entender por que ele surgiu. E aí sim começar a reconstruir por dentro. Porque no fim das contas, o problema nunca foi a quantidade de água que entra, mas o quanto a caixa consegue segurar. E se você cuida da estrutura, meu amigo, prepare-se. Vai chegar um dia que não só vai sobrar, vai transbordar. Não é só o dinheiro que está faltando. É quem está segurando ele. Tem gente que acha que o problema da vida é só a falta de grana. Que tudo se resolve com um salário maior, um negócio que explode ou aquele Pix milagroso que nunca chega. Mas deixa eu te contar uma coisa que doeu quando descobri. O dinheiro é só o reflexo. O que manda mesmo é a mente que segura ele. Nada adianta ganhar mais se a cabeça continua pensando pequeno. Se toda vez que o dinheiro entra vem junto aquela sensação de vai acabar, não posso gastar, isso não é pra mim. Já era. Você pode até ter grana na conta,
mas vive como se tivesse quebrado por dentro. A escassez não está no bolso, está no pensamento. Sabe aquela pessoa que ganha bem, mas vive endividada? Ou aquele cara que fecha negócios incríveis, mas nunca vê a cor do dinheiro? Pois é. Não é azar, não é destino, nem falta de esforço. É programação mental. É o piloto automático sabotando tudo por trás da cortina. A mente é tipo o volante da vida financeira. Não adianta acelerar se o volante está virado para o lado errado. Você só vai rodar, patinar, se perder no caminho. E o pior, vai achar que o problema é o carro. Mas não é. É o jeito que você está dirigindo. Quando a gente muda o que pensa, muda o que atrai. Quando a mente se expande, o dinheiro aparece e fica... Porque agora tem espaço, tem estrutura, tem direção. Ele deixa de ser um visitante apressado e vira um morador fixo na sua vida. Então, se você já cansou de lutar com o dinheiro e nunca vencer, talvez seja a hora de olhar para dentro. Porque não é só o dinheiro que você precisa desbloquear, é a mente que está comandando ele. E é aí que o jogo vira de verdade. Você não está quebrado. Só tá com a mente travada. Já teve aquela sensação de estar fazendo tudo certo e mesmo assim as coisas não andam? Parece que tem uma parede invisível entre você e o que você quer conquistar. Eu sei bem como é. Te chamam de preguiçoso, dizem que você não tem foco, que te falta força de vontade. Mas a verdade que quase ninguém fala é outra. Você não está quebrado, só está bloqueado. Tem gente que carrega uma tonelada de culpa nos ombros, achando que o problema é ele, que nasceu errado, que não tem dom para prosperar, que não foi feito para ter dinheiro. Só que nada disso é real. O que existe é um sistema mental rodando em segundo plano, travando tudo sem você nem perceber. É como tentar correr com um freio de mão puxado. Você até se esforça, mas não sai do lugar. E sabe o que mais me doía? Ver gente ao meu redor, crescendo, prosperando, e eu me perguntando, o que tem de errado comigo? E a resposta estava ali o tempo todo, escondida nos meus pensamentos mais repetidos. Eu só estava com a mente emperrada, rodando crenças antigas, medos velhos, ideias que nem eram minhas. A boa notícia é que isso tem conserto. Bloqueio não é sentença e é só um alerta. É tipo uma tranca mental que você esqueceu a chave, mas a chave ainda existe. Tá aí dentro. E quando você vira essa chave, tudo muda. As portas se abrem, as ideias fluem, a energia volta e o dinheiro começa a responder diferente. Parece mágica, mas é só desbloqueio não se julgue. Não se trate como um caso perdido. Você não fracassou, só tropeçou numa programação mental que não serve mais. E agora que está consciente disso, já é meio caminho andado. Porque quem enxerga o bloqueio já está começando a sair dele. O resto é questão de prática, presença e um pouquinho de coragem para virar a chave. E deixar a mente respirar novo ar. Porque você nasceu para prosperar. Só esqueceram de te ensinar como destravar. Vem comigo. Vamos caçar e derrubar os sabotadores invisíveis. Chegou a hora da verdade. Aquela hora em que a gente para, respira fundo e olha para dentro com coragem. Porque sim, tem uns bichinhos invisíveis vivendo aí dentro da sua mente. E eles estão te atrapalhando mais do que qualquer crise lá fora. E o pior, eles são sorrateiros. Andam disfarçados de cuidado, de realismo, de sou a si mesmo. Mas são sabotadores mentais disfarçados de bom senso. Talvez você já tenha sentido isso. Um bloqueio que não dá para explicar. Uma trava que aparece justo quando as coisas estão quase acontecendo. A grana chega, mas escorre. A oportunidade bate, mas você hesita. O plano é bom, mas a dúvida grita. É aí que os sabotadores entram em ação. No escuro, no silêncio, nos cantinhos da mente onde ninguém mexe. Mas e se a gente decidir acender essa luz agora? E se você topasse uma jornada comigo para identificar e eliminar esses sabotadores invisíveis? Um por um. Eu não estou falando de fórmulas mágicas nem de promessas vazias. Estou falando de olhar nos olhos do que está te travando. De tirar a venda, de largar a culpa e assumir o volante da sua vida financeira. A gente vai, juntos, desenterrar esses pensamentos limitantes. Expor as mentiras que você ouviu como verdades absolutas e reprogramar sua mente para deixar de ser um campo minado e virar uma terra fértil para a riqueza crescer. Porque sim, ela já quer nascer. Só que o solo precisa estar livre. Essa jornada não vai ser sobre grana. Vai ser sobre você. Sobre entender como sua cabeça tem moldado seus resultados. E quando você arruma dentro, fora começa a te obedecer, parece loucura, né? Mas é mais real do que qualquer planilha. Então fica aqui o convite. Vamos caçar esses sabotadores juntos. Vamos arrancar essas vozes que não são suas e criar espaço para sua verdadeira voz. Aquela que nasceu para vencer. Não vai ser fácil, mas vai ser libertador. E porque só quem enfrenta os sabotadores conquista a liberdade de verdade. Parte 1. A mente que sabota. Como a gente... MESMUCNRA.
Agora que a gente já ligou a lanterna e começou a fuçar nos cantos escuros da mente, chegou a hora de encarar uma das verdades mais difíceis de engolir. Muitas vezes, quem mais atrapalha a nossa vida financeira somos nós mesmos. Eu sei, dói ouvir isso. Também me doeu quando percebi. A gente costuma achar que o problema está no salário, na crise, no governo, nos boletos que não perdoam, mas muitas vezes é a nossa cabeça que está puxando o freio de mão sem a gente nem perceber. E o pior, ela faz isso disfarçada de eu só tô tentando te proteger. A mente sabotadora é astuta. Ela não grita, pare! Ela sussurra. Será que é para você mesmo? Melhor não arriscar? Isso pode dar errado. E pronto. Você trava, recua, deixa passar. E o dinheiro que podia vir, desvia. O sucesso que estava batendo na porta volta. O plano que tinha tudo para dar certo, vira pó. Nessa parte do livro, a gente vai explorar esses mecanismos invisíveis que sabotam sua prosperidade de dentro para fora. Vamos entender como se formam essas vozes internas, de onde vêm essas crenças tortas que a gente carrega como verdades e principalmente como mudar essa história, porque sim, é possível calar essa mente que mente. É possível trocar a dúvida por ação, o medo por coragem e a autossabotagem por autoamor. Mas para isso você vai precisar se olhar com sinceridade, sem filtro, sem maquiagem. Vai precisar assumir o volante e deixar de viver no banco do carona da sua própria vida. Preparado? Então bora abrir o coração e a mente, porque agora começa a parte mais desafiadora e transformadora dessa jornada. Descobrir como a gente mesmo se engana e como parar com isso de uma vez por todas. Capítulo 1. O primeiro inimigo. O medo de merecer. Esse aqui, confesso, me pegou de surpresa. Eu achava que não tinha medo nenhum de prosperar. Pelo contrário, sempre disse que queria crescer, ter liberdade, viajar, viver sem contar a moedinha. Mas lá no fundo, bem lá no fundinho mesmo, tinha uma voz estranha que sussurrava. Será que você merece tudo isso mesmo? Pois é. E é sobre esse medo escondido de merecer que a gente vai falar agora. Porque não adianta querer riqueza com a boca, se o coração ainda carrega culpa. Culpa por querer mais que os outros, por sair da média, por se destacar. Culpa por ter crescido ouvindo que dinheiro estraga, que rico é egoísta, que quem muito quer, tudo perde. A real é que muita gente trava a própria vida, porque no fundo, não se sente digna de ter uma vida melhor. E esse bloqueio não aparece nas contas, ele aparece nas atitudes. A pessoa rejeita oportunidades, sabota os próprios projetos, gasta tudo o que ganha sem nem perceber. Não é falta de capacidade. É um medo silencioso que grita por dentro. Isso não é para mim. E o pior é que esse medo não se apresenta dizendo, oi, sou o medo de merecer. Ele vem disfarçado. Às vezes vem como procrastinação, às vezes como perfeccionismo, ou até como aquela mania de cuidar de todo mundo e esquecer de si mesmo. Tudo isso é sabotagem disfarçada de virtude. Mas agora a gente vai desmascarar esse inimigo. Vamos entender de onde nasce esse medo de merecer, por que ele se instala em tanta gente boa, e como a gente pode dar um fim nisso de uma vez por todas. Porque deixa eu te contar, você merece sim, e não precisa pedir desculpa por isso. Bora começar a arrancar esse medo pela raiz? Tá mais do que na hora de você se permitir viver o que sempre sonhou, sem culpa, sem travas, e com a mente pronta para receber tudo que é seu por direito. Quem sou eu para ser rico? A pergunta que silencia sonhos. Quantas vezes você já pensou isso sem nem perceber? Quem sou eu para ser rico? Com aquele tom baixinho, envergonhado, como se fosse errado querer mais da vida. Eu mesmo já me fiz essa pergunta um monte de vezes. E, olha, isso trava a gente de um jeito que nem parece real. Mas é totalmente real. Essa frase carrega um peso invisível. Ela parece simples, inofensiva até, mas carrega toda uma história de comparação, vergonha, baixa autoestima e crenças que N.M. Snows was. Porque, vamos ser sinceros, em algum momento da vida alguém plantou essa dúvida dentro de você. Alguém olhou e disse com palavras ou atitudes, isso aí não é para você. E sem perceber você acreditou. Aí você cresce e até sonha alto, mas com medo. Trabalha duro, mas se boicota. Conquista algo e já se sente culpado. Como se estivesse ocupando um espaço que não te pertence. Como se a riqueza fosse só para os outros. Para os especiais, para os sortudos, para os que nasceram com o tal dom. E você? Você só corre atrás, vive no quiz, sempre esperando sobrar um restinho de sorte. Mas deixa eu te contar uma coisa com toda a verdade do mundo. Essa pergunta não é sua, ela foi colocada aí. E agora você tem o poder de arrancar isso da sua mente de uma vez por todas. Você pode sim ser rico. Você pode sim ter uma vida próspera, leve, abundante, e não precisa pedir licença nem se justificar. Ser rico não te faz pior nem melhor. Só te dá mais liberdade de ser quem você já é. E isso, meu amigo, é seu direito de nascença. Então,
Da próxima vez que essa perguntinha voltar, quem sou eu para ser rico? Você olha para dentro, respira fundo e responde sem medo. Eu sou exatamente a pessoa certa, porque voca e sempre foi. Só precisava lembrar. A herança invisível que vem do medo. A emoção da escassez que passa de geração em geração. Tem coisa que a gente herda e nem vê. Não tá no papel, não tá no banco, não vem com assinatura de cartório. Mas tá ali, firme, morando dentro da gente. É a tal da herança emocional da escassez. E olha, essa bichinha é sorrateira. Eu cresci ouvindo coisas como dinheiro não dá em árvore. Quem muito quer, tudo perde. Melhor pouco e certo do que muito e duvidoso. E sabe, o que acontece quando você ouve isso todo dia? Vai criando raízes dentro da cabeça, como se fosse verdade absoluta. E aí, sem perceber, você começa a repetir esses padrões. Vive com medo de gastar, com culpa por querer, e até com vergonha de sonhar grande demais. Essa escassez emocional é passada de geração para geração como se fosse proteção. Nossos pais, avós, bisavós, eles não tiveram culpa. Tentando sobreviver. Só que o problema é que essa mentalidade vai sendo ensinada como regra de vida. E a gente mesmo querendo mais continua agindo como se ainda estivesse no tempo da fome, da guerra, da falta. É como se você morasse num castelo, mas vivesse trancado num quartinho apertado, porque alguém lá atrás disse que é perigoso sair. Só que, adivinha, o perigo já passou faz tempo, mas a trava ainda tá aí. E ela age no automático, na hora de cobrar por um trabalho, na hora de investir em você, na hora de pedir aumento, negociar, sonhar. E quando você tenta sair disso, vem aquele peso. Será que eu estou sendo ingrato? Será que eu estou querendo demais? Exceder errado? Tudo fruto de uma escassez que não começou em você, mas que você tem o poder de encerrar. Sim. Você pode ser o ponto final dessa história. Você pode quebrar esse ciclo e deixar um legado novo, próspero, leve, cheio de possibilidades. A herança que você recebeu pode até ter sido a escassez, mas a que você vai deixar pode ser abundância. E tudo começa com essa consciência. Você não é obrigado a repetir o que viveu. Pode escolher diferente, pode pensar novo, pode enriquecer por dentro e por fora. Quando a culpa e a vergonha vazam mais que o dinheiro por muito tempo. Eu tive vergonha de falar de dinheiro. Sério, eu travava só de pensar em dizer que minha meta era ser rico. E não é que eu não quisesse, viu? Eu queria. E muito. Mas parecia que só de pensar nisso, já vinha um peso no peito, um desconforto, uma culpa que eu nem sabia de onde vinha direito. Na minha família, dinheiro sempre foi um assunto meio proibido. Quando se falava, era com medo, raiva ou desconfiança. Eu cresci ouvindo que dinheiro é a raiz de todos os males, que gente rica não presta, que quanto mais dinheiro, mais problema. Resultado, eu fui internalizando essas ideias, mesmo sem querer. E adivinha o que isso causou? Autossabotagem. Daquelas pesadas, teve uma época em que eu comecei a ganhar um pouco melhor, os resultados começaram a vir. Eu mesmo boicotei tudo, me enrolei, fiz escolhas burras, procrastinei, perdi oportunidades. Era como se inconscientemente eu estivesse tentando voltar para o meu lugar. Aquele velho lugar do não vai longe, né? Do fica na média. Do não incomoda ninguém. Tudo porque lá dentro, escondido entre medos e memórias, morava uma crença. Se eu ficar rico, vou decepcionar minha família, vou parecer ganancioso. Vão me julgar, vão se afastar de mim. E o mais doido é que nem era verdade. Mas a mente tratava como se fosse. E olha, eu não sou o único. Já ouvi e acompanhei muitos casos de gente boa, com talento, com potencial, que trava exatamente aí, no sentimento de culpa ou vergonha de crescer financeiramente. A pessoa sente que está atraindo suas raízes só por querer mais, e essa eu destrói por dentro. Mas a real é a seguinte: crescer financeiramente não te afasta de quem você é, te aproxima. Quando você prospera com consciência, com propósito, você vira referência. Você mostra que é possível. Você honra seus pais não repetindo as limitações deles, mas superando com amor e mostrando novos caminhos. Então, se você já se sentiu culpado só por sonhar grande, respira. Tá tudo certo com você, não é ganância, é liberdade. Não é vergonha, é visão. E querer ser rico não te faz pior. Só mostra que você cansou de sobreviver e decidiu viver de verdade. E isso, meu amigo, não tem que esconder. Tem é que assumir. Capítulo 2. O ciclo do nunca é o bastante. Já sentiu que por mais que você conquiste alguma coisa, nunca é o suficiente? Você bate uma meta e logo vem outra. Compra algo legal e já quer outra coisa. Ganha mais, mas parece que o buraco continua ali, sempre aberto, sempre com fome. Pois é, esse é o tal do ciclo do nunca é o bastante. E, acredite, ele suga mais que dívida e cansa mais que trabalho pesado. Eu vivi isso por muito tempo.
Eu achava que era ambição, que era foco, que era só estar sempre buscando mais. Mas, na real, era ansiedade disfarçada de meta. Era um vazio interno tentando ser preenchido com coisas externas. Só que não importa o que você jogue dentro de um buraco sem fundo, ele nunca vai encher. O problema não está no querer crescer. Querer mais é bom, é saudável. O problema é quando você se acostuma a não se sentir satisfeito com nada. Quando nada te preenche. Quando a vitória dura só 5 minutos. Quando o alívio vira cobrança quase instantânea. Aí, meu amigo, você entra numa roda viva perigosa, onde você corre, corre, corre e nunca chega. Isso não é sobre ter pouco ou muito. É sobre o que você sente quando conquista. Se você sente que sempre falta alguma coisa, talvez o que está faltando não seja dinheiro, e sim presença, consciência, paz com você mesmo. Porque a real é que, enquanto a gente achar que a nossa felicidade está sempre na próxima conquista, a gente vai continuar infeliz, mesmo com o bolso cheio. Nesse capítulo. A gente vai dar nome a isso. Vamos entender de onde vem essa insatisfação crônica, como ela se transforma num padrão mental que sabota sua paz e seu progresso. E o mais importante, como quebrar esse ciclo e começar a construir uma vida que não só cresce, mas que também se saboreia no caminho. Porque no fim das contas, não é sobre ter mais, é sobre sentir que o que você tem já é real, é seu, é suficiente para te fazer vibrar, mesmo enquanto você vai além. Bora sair desse looping. Vamos juntos. A corrida sem linha de chegada. Quando o mais nunca é o bastante. Tem uma coisa que ninguém me contou, mas que a vida me fez aprender na marra. Nem todo mais te preenche. Tem hora que a gente corre tanto atrás de coisas, conquistas, metas, que esquece de olhar se tudo isso tem a ver com a gente de verdade. Durante um bom tempo, eu achei que a solução dos meus problemas estava sempre no próximo passo. Quando eu ganhasse mais, quando eu comprasse aquilo, quando eu conquistasse isso. Mas aí eu chegava lá e sentia um vazio estranho. A sensação de era só isso batia na porta com força. E antes que eu parasse para pensar, eu já estava atrás de outro mais. É como beber água salgada achando que vai matar a sede. Quanto mais bebe, mais sede dá. Essa busca sem fim, por mais que nunca preenche, não é progresso, é fuga. A gente corre para não sentir. Compra para não pensar. Se ocupa para não encarar o que está gritando lá dentro. E olha, eu não estou dizendo que querer crescer é ruim. Longe disso. Eu sou o primeiro a incentivar sonhos grandes, metas ousadas, vontade de prosperar. Mas o que machuca é quando o mais vira uma obsessão. Quando a gente só se sente válido se estiver conquistando algo. Quando descansar da culpa e parar parece fracasso. A real é que, se você não aprender a se sentir completo agora, com o que tem, com quem é, com o que já conquistou, nenhuma fortuna vai dar conta de tapar esse buraco. Nenhuma meta atingida vai curar essa sensação de vazio. Então, talvez o que está faltando não seja mais grana, mais status, mas vitórias. Talvez o que falta seja presença, consciência, um momento de pausa para reconhecer que você já foi longe. E que sim, pode ir ainda mais, mas sem esquecer de se curtir no caminho. Porque de que adianta correr, correr, correr? Save Okenem. Sabe mais por que começou? O veneno invisível. Quando a comparação vira boicote e a grana some. Vou te contar uma coisa que eu demorei para perceber. Comparação é um dos venenos mais silenciosos da vida financeira. A gente acha que tá só se inspirando no outro, mas na verdade tá se diminuindo. E o pior, nem percebe que junto com a comparação vem a frustração. E o auto-boicote logo atrás, de mansinho, fazendo estrago. Já me peguei olhando para a vida dos outros e pensando, caramba, fulano cresceu tão rápido, Beltrano já tá morando naquele bairro, Ciclano já tá ganhando o dobro, e eu ali me sentindo atrasado, pequeno, incompetente. Começa assim, você se compara, se frustra, e sem perceber começa a se sabotar, porque a comparação cobra um preço alto. Ela te faz acelerar sem estar pronto, gastar o que não tem, tentar mostrar uma vida que nem é sua, é só pra provar pra sei lá quem que você também está no jogo. E aí o bolso vai sangrando e a mente também. E o que ninguém fala é que cada pessoa tem seu tempo, seu terreno, sua estrada. Comparar a sua jornada com a de outro é como olhar para o pé de manga e querer que ele dê uva. Não faz sentido. Mas Genta insiste. E no fundo essa insistência vai gerando um sentimento de insuficiência tão grande que, quando você se olha no espelho, nem acredita mais em você. E aí, o auto-boicote faz a festa. Você deixa de investir em você, procrastina decisões importantes, inventa desculpas, desiste no meio, tudo porque já entrou no jogo derrotado, comparando seus bastidores com o palco iluminado dos outros. Hoje eu entendo que o sucesso do outro não diminui
o meu, que o tempo do outro não define o meu relógio, e que quanto mais eu me aceito, mais leve e próspero tudo fica. A comparação pode até bater na porta de vez em quando, mas agora eu não deixo ela entrar nem puxar cadeira, porque viver tentando ser outro é o caminho mais curto para falir por dentro e por fora. A riqueza de verdade começa quando a gente se respeita, se valoriza e decide jogar o próprio jogo, no nosso ritmo, com nossa verdade, com os pés firmes no chão. Ansiedade no comando. Quando a mente gasta antes mesmo de ganhar, eu já perdi a conta de quantas vezes eu gastei dinheiro, antes mesmo de ter o dinheiro. Sério, era só surgir uma possibilidade de entrar uma graninha extra que a cabeça já começava, ou vou me dar um presente, mereço, né? Quando eu caí, já sei o que vou comprar. E pronto, o dinheiro nem tinha chegado e já estava comprometido. Isso tem nome, viu? Chama mente ansiosa comandando a vida financeira. A ansiedade não sabe esperar. Ela quer alívio imediato. E o alívio, para quem vive nessa agitação mental, vem em forma de compra. Mesmo que seja uma compra emocional, precipitada ou até desnecessária. O problema é que esse tipo de impulso vira rotina. A gente não gasta porque precisa. A gente gasta para não sentir, gasta para acalmar o medo, disfarçar a insegurança, tapar o buraco da frustração. A mente ansiosa quer gratificação. Agora e dane-se o depois. Eu já vivi isso tantas vezes que parecia normal. Mas não, isso drena sua energia, suga sua paz e sabota seu progresso. Porque quando o dinheiro finalmente entra, você não curte, não cresce, não investe. Só apaga incêndio que você mesmo começou com um fósforo chamado pressa. E o mais louco é que no fundo você sabe que está queimando etapas, sabe que está se adiantando por medo de não dar certo lá na frente. Mas continua, porque a mente ansiosa é mestre em inventar urgência onde não tem. Ela te faz acreditar que se você não gastar agora, vai perder alguma coisa, quando na real, o que você está perdendo é o controle. Se você se identificou com isso, respira. Eu também já fui esse turbilhão ambulante, mas dá para mudar. Dá para ensinar sua mente a esperar, a confiar, a construir com calma. Porque o dinheiro gosta de quem sabe cuidar. E quem cuida, não antecipa. Prepara, então, da próxima vez que sua ansiedade te empurrar para o consumo antes da conquista. Lembra, você não precisa se provar comprando. Você prova seu valor construindo. E isso, meu amigo, não tem preço. Tem liberdade. Capítulo 3. Crenças tóxicas. Dinheiro é sujo, rico é ruim. Esse aqui é daqueles assuntos que cutucam fundo, sabe? Porque, por mais que a gente fale que quer prosperar, crescer, ter liberdade financeira, Lono Fandino pode ter uma voz dizendo o contrário. Uma voz antiga, repetitiva, que sussurra coisas do tipo: dinheiro é sujo, quem tem muito é porque passou por cima dos outros. Rico é arrogante, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha. Pois é, essas crenças tóxicas sobre o dinheiro se instalam na mente sem pedir licença. E o pior, vão moldando nossas decisões, nossos limites, nossa forma de ganhar, gastar e guardar. A gente nem percebe, mas vive tentando crescer com um freio de mão puxado. É como tentar correr carregando uma mochila cheia de tijolo. Durante muito tempo, eu me sabotava sem entender o porquê. Fazia planos, começava empolgado, mas parava no meio. Ou então ganhava um dinheiro bom e do nada ele sumia das minhas mãos. Depois de muito quebrar a cara, percebi. Eu tinha medo de ser confundido com aquilo que eu julgava nos outros. Medo do parecer ganancioso, de virar um novo rico metido, de ser visto como alguém que só pensa em grana. O mais curioso é que essas ideias nem eram minhas. Foram plantadas lá atrás por pessoas que também ouviram isso de outras pessoas, que ouviram de outras e assim vai. É uma corrente de escassez que vai passando geração por geração, desfarcada do valores, quando na verdade é só medo travestido de moral. Nesse capítulo, a gente vai colocar essas crenças na mesa, vamos olhar de frente para elas e perguntar: isso aqui é verdade ou é só uma história mal contada que me ensinaram? Porque uma coisa eu te garanto, dinheiro não é sujo, rico não é ruim. O que estraga tudo é o que a pessoa faz com o que tem, e isso depende da mente, não do saldo bancário. Tá pronto para dar um basta nessas ideias tortas? Bora juntos reprogramar a cabeça para prosperar sem culpa, sem vergonha e com consciência limpa. Porque sim, dá para ser rico e ser do bem ao mesmo tempo. E você merece viver essa versão. Frases que viram travas, o que você ouvia na infância tá mandando no seu dinheiro hoje. Dinheiro não traz felicidade. Quem muito quer, tudo perde. Melhor ser pobre e honesto do que rico e metido. Você acha que eu sou feito de dinheiro? Essas frases aí, que parecem só coisa de mãe ou pai cansado no fim do dia, ficam gravadas na mente da gente como tatuagem invisível. E o mais doido é que, sem perceber,
Essas palavrinhas soltas moldam sua conta bancária. Quando você cresce... Sim, é isso mesmo. O que você escutou quando era criança vira programação mental. E essa programação é que decide se você vai permitir prosperar ou se vai viver se sabotando, sempre no limite. Porque a criança não filtra, só absorve. E quando ela ouve que dinheiro é sujo, rico não presta ou que isso não é pra gente como a gente, ela entende o seguinte: dinheiro é perigoso, melhor ficar longe. Comigo foi assim também. Por muito tempo eu achava que tinha medo de falhar, mas na real, eu tinha medo de dar certo e ser rejeitado. Medo de ficar diferente da minha família, de ser julgado, de parecer ganancioso. Tudo por causa de frases que vinham carregadas de emoção e preocupação, mas que na prática viraram muralhas na minha vida financeira. A mente funciona como um cofre. Se na infância te deram uma chave torta, você cresce tentando abrir a porta errada. E o pior, se culpar por não conseguir. Mas agora que você está aqui, consciente, dá para mudar. Dá para identificar essas frases, questionar, ressignificar e criar novos comandos para sua mente aceitar a prosperidade como algo natural. Porque olha, não é o dinheiro que falta, é a permissão interna para ele entrar, ficar e multiplicar. E ela começa mudando aquilo que você acredita sobre ele, mesmo que essas crenças tenham sido plantadas quando você ainda brincava de carrinho ou boneca no quintal. Quando o coração acelera e a mente puxa o freio, a guerra silenciosa dentro de você tem uma batalha acontecendo aí dentro da sua cabeça. E talvez você nem saiba. Eu tô falando daquela guerra silenciosa entre o que você quer e o que você acredita. De um lado, seu desejo gritando por liberdade financeira, vida leve, casa boa, conta cheia. Do outro, suas crenças antigas dizendo: calma, não vai tão longe, isso não é para você. Cuidado para não se perder. E olha, não subestime essa guerra. Ela não faz barulho, mas sabota sonhos no silêncio, destrói planos com pensamentos repetidos e trava sua prosperidade antes mesmo dela nascer. Você diz que quer enriquecer, mas no fundo acha que isso vai te afastar das pessoas que ama. Diz que quer crescer, mas acredita que vai ter que se matar de trabalhar para isso acontecer. É como acelerar com um pé no freio. A vontade empurra para frente, mas a mente segura lá atrás. Result. Você fica rodando no mesmo lugar, frustrado, confuso, achando que tem algo errado com você, e não tem. O que existe é uma desconexão entre seus desejos conscientes e suas crenças inconscientes. Eu já vivi isso na pele. Eu sonhava grande, fazia planos, assistia vídeos de motivação, lia livros. Mas na hora de agir, algo me travava. E sabe o que era? Eu queria prosperar, mas acreditava que ia precisar abrir mão da minha essência para isso. Como se riqueza e simplicidade fossem inimigas. Como se sucesso e humildade não pudessem andar juntos. A verdade é que a mente só permite o que ela acredita ser seguro. Se você ainda associa dinheiro a sofrimento, solidão ou culpa, ela vai proteger você, mesmo que isso te mantenha preso. E o mais irônico, tudo isso acontece por amor. A mente quer te proteger. Mas para isso, ela precisa que você atualize o sistema. Precisa de permissão para prosperar sem medo. Então, se você anda sentindo esse conflito aí dentro, relaxa. Você não tá doido, nem fraco. Tá só em guerra com ideias que já passaram da validade. E tá tudo bem, porque agora você pode escolher outro caminho. Pode alinhar o que quer com o que acredita. E quando isso acontece, meu amigo, nada mais seguro é. E aí, bora fazer as pazes com sua mente. Tá na hora de prosperar sem conflito. Com leveza, clareza e verdade. Porque quando o querer e o acreditar andam juntos, a vida deixa de ser guerra e vira vitória, destravando a cabeça técnicas simples para identificar e reprogramar crenças que travavam sua vida sem você saber. Eu sei como é. A gente quer crescer, prosperar, dar aquele salto, mas parece que tem alguma coisa segurando, puxando, travando por dentro. E na maioria das vezes o que está segurando não é o mundo lá fora, é o que a gente acredita aqui dentro. As tais das crenças limitantes são como vírus que se instalam na nossa mente desde a infância. E o pior, a gente nem sabe que carrega. Só sente o efeito. Medo, procrastinação, autossabotagem, conta no vermelho, oportunidade escapando. Tudo por culpa de uma ideia que virou lei dentro da cabeça. Mas calma, que dá para virar esse jogo. E eu quero te mostrar aqui algumas técnicas que me ajudaram a identificar e reprogramar essas crenças tóxicas que, por anos, me impediram de viver a vida que eu realmente queria. A primeira técnica é simples, mas poderosa. Escreve tudo o que você acredita sobre dinheiro, sucesso, riqueza. Sério. Pega papel e caneta e manda ver, sem filtro. Tipo, dinheiro é difícil de ganhar, rico não vai pro céu, trabalhar demais destrói a saúde. Vai anotando tudo. Depois olha para cada frase e se pergunta: isso é verdade absoluta
Ou é só algo que me contaram e eu aceitei sem questionar? A segunda é usar a técnica do espelho invertido. Funciona assim. Pega essa frase negativa e inverte ela com intenção. Tipo, dinheiro é difícil. Vira dinheiro vem com facilidade e leveza. Escreve essa nova frase com frequência. Fala em voz alta. Treina sua mente como se fosse um músculo. No começo parece forçado, mas com o tempo, ela começa a acreditar. A terceira dica é ficar de olho nas emoções. Toda vez que você sente medo, culpa ou vergonha ao falar de dinheiro, tem crença escondida ali. Nessas horas, em vez de fugir da sensação, encara. Pergunta: de onde veio isso? Quem me ensinou isso? Essa ideia ainda serve para mim? E por fim, um clássico que nunca falha. Visualização. Fecha os olhos, respira fundo. Imagina você vivendo com abundância, liberdade, leveza. Se vê ganhando bem, investindo, ajudando quem ama. Quanto mais real você conseguir sentir essa cena, mais sua mente vai aceitar que isso é possível. E permitido, no começo pode parecer meio bobo, mas acredita em mim, isso muda tudo. Porque quando você muda o que acredita, o universo muda o que entrega. Não é mágica, é mentalidade. Capítulo 4. O medo de perder a paralisia financeira. Sabe aquela sensação de estar com a faca e o queijo na mão? E mesmo assim, travar? De ter uma ideia boa, uma chance incrível, uma oportunidade ali escancarada. Mas o corpo não responde. A mente trava. O coração dispara? Pois é, isso tem nome. Medo de perder. E esse medo paralisa mais do que a falta de dinheiro. Já passei por isso várias vezes. Tinha um projeto engatilhado, um investimento que fazia sentido, uma conversa que podia mudar tudo. Mas bastava o ser errado, aparecer que eu congelava. Não era preguiça, era pânico. Medo de perder o pouco que eu tinha, medo de me arrepender, medo de dar um passo maior que a perna. Esse tipo de medo é traiçoeiro, porque ele se veste de prudência. Você acha que está sendo responsável, realista, cauteloso, mas, no fundo, está se sabotando. Está deixando a vida passar. O dinheiro estagnar e os sonhos empacarem. Tudo para se proteger de uma perda que talvez nem aconteça. A mente entra num modo preservação total. E o pior, quando você deixa de agir por medo, você já perdeu. Perdeu a chance, perdeu o tempo, perdeu a confiança em você mesmo. E aí vem o arrependimento silencioso. Aquele que pesa no travesseiro à noite. Nesse capítulo a gente vai encarar esse medo de frente. Vamos entender por que ele surge, como ele afeta suas decisões e, principalmente, como romper esse ciclo de paralisia financeira que está te impedindo de crescer. Arriscar e experimentar a liberdade que você tanto sonha. Porque viver com medo de perder é, no fundo, abrir mão de ganhar. E convenhamos, você não nasceu para viver travado. Você nasceu para movimentar, conquistar, expandir. E tá mais do que na hora de sair desse congelamento interno e colocar sua vida financeira para andar de verdade. O e se dar errado, que vira âncora na cabeça e travão na vida. O famigerado e se dar errado. Esse pensamento tem um jeitinho manso de chegar, mas quando se instala, meu amigo, parece cimento fresco nos pés. Já perdi a conta de quantas vezes deixei de agir por causa dele. Ideias boas, planos prontos, energia lá em cima. E aí do nada vem aquela voz. Mas e se não funcionar? Pronto, tudo trava. Esse e se paralisa mais do que a falta de grana, mais do que o medo de julgamento, mais do que qualquer crítica externa, porque ele vem de dentro. E a gente costuma acreditar muito mais no que pensa do que no que é real. Mas curioso é que a gente raramente pergunta o contrário, né? E se dar certo? Isso quase nunca passa pela cabeça. É como se a mente só conseguisse trabalhar com a pior hipótese. E com isso, as decisões ficam empacadas, os projetos ficam engavetados e a vida financeira vai andando no mesmo lugar. Ou até para trás. Eu já deixei de investir em mim, de aceitar oportunidades, de dar passos importantes, porque essa dúvida ficou martelando. E sabe o que mais dói? Ver outras pessoas menos preparadas que eu avançando, não porque são melhores, mas porque simplesmente tentaram, enquanto eu ficava aqui, preso no e se. Esse pensamento, quando não controlado, vira uma lente distorcida, que faz você enxergar riscos gigantes onde só existem possibilidades. E o resultado é sempre o mesmo. Você age menos, confia menos e, claro, prospera menos. A boa notícia: dá para virar esse jogo. O segredo não é eliminar o medo, é agir mesmo com ele ali. É treinar a mente para considerar também os cenários positivos. É lembrar que errar faz parte, mas não tentar é o verdadeiro fracasso. Então, da próxima vez que o Issei der Heródoto aparecer, olha para ele com coragem e responde: e se dá certo? E se for incrível? E se mudar minha vida? Porque pode ser que você não só acerte, mas se surpreenda com o que estava do outro lado do medo, travado no capricho,
Quando o perfeccionismo vira procrastinação e mata seus resultados, durante muito tempo, eu achava que meu problema era falta de tempo, falta do recurso, falta do alguma coisa externa. Mas a real é que o buraco era mais embaixo. Eu era perfeccionista demais. E isso, ao invés de me ajudar, estava me travando de um jeito silencioso e cruel. Principalmente nas minhas vendas online, eu queria tudo bonitinho demais, campanhas milimetricamente ajustadas, artigos impecáveis no blog, cheios de detalhes e revisões sem fim, vídeos super editados para o YouTube, com intro, transição, musiquinha, efeito, tudo. Resultado, eu demorava demais. Travava em vírgula. Ficava semanas onde podia ter feito em dias. E o mais triste, o resultado não aparecia. Foi aí que eu tomei um choque de realidade. E veio do meu mestre, Alex Vargas, que sempre batia na mesma tecla. Faça o básico bem feito. Simples assim. E, olha, quando eu decidi seguir esse conselho, tudo começou a mudar. Eu larguei a ideia de perfeição e abracei a consistência. E foi aí que meu negócio decolou. O perfeccionismo é traiçoeiro, porque ele se disfarça de exigência e qualidade. Mas no fundo ele é medo. Medo do errar, de ser julgado, de não ser bom o bastante. E junto com ele vêm os primos chatos, a procrastinação e o apego ao controle. A gente adia, repete, conserta, muda, repensa e não entrega nada. Se você tá nesse ciclo, eu entendo, mas deixa eu te contar. Feito é melhor que perfeito. E o mercado recompensa quem age, não quem fica ensaiando no backstage. É muito melhor ter um conteúdo simples rodando do que uma obra-prima que nunca sai da gaveta. Hoje eu entendo que o segredo está na constância, não na complexidade. É o arroz com feijão, bem temperado, que sustenta, não o prato de chefe que dá trabalho e só serve uma vez. E cara, essa virada de chave me libertou. Então se você tá preso no só mais um ajuste, ou no ainda não tá pronto, respira e solta, vai com o que tem, faz com o que dá, porque a perfeição que você busca talvez nem exista. Mas o resultado que você quer tá logo ali, depoiada aca, o antídoto, que destrava tudo, ação com responsabilidade emocional. Eu demorei para entender isso, mas hoje falo sem medo. Ação sem equilíbrio emocional é como acelerar um carro sem freio. Ou você bate, ou trava no meio do caminho. E é por isso que muita gente começa cheia de gás, mas não aguenta o tranco. Não é por falta de força, é por falta de preparo interno. Já aconteceu comigo várias vezes. Eu decidia fazer alguma coisa, tomava coragem, ia com tudo, mas por dentro tava um caos. Ansioso, inseguro, cheio de dúvida, me cobrando por cada passo. Resultado, me sabotava no meio do caminho e depois me culpava. Um ciclo que só drenava minha energia e minha confiança. Foi aí que caiu a ficha. Agir é importante, mas agir com responsabilidade emocional é o que sustenta o progresso. É tipo um antídoto contra o medo, contra a autossabotagem, contra a pressa sem direção. A gente precisa aprender a se ouvir antes de sair fazendo, sabe? Responsabilidade emocional, não. É sobre ficar esperando o momento perfeito ou estar 100% pronto. É sobre respeitar seus limites, mas sem se esconder atrás deles. É saber que vai doer um pouco, que o frio na barriga vem, que nem tudo vai sair como você imaginou. Mas mesmo assim você vai consciente, vai inteiro. Hoje eu ajo diferente. Não pulo mais de cabeça em tudo sem pensar, mas também não deixo o medo me paralisar. Eu respiro, avalio, me cuido e depois ajo. Porque é isso que traz resultado real. Ação com presença, com propósito, com o coração no lugar certo. Então, se você quer sair da estagnação e fazer as coisas andarem de verdade, não basta só agir. Você precisa estar emocionalmente pronto para sustentar o que está construindo. E isso, meu amigo, é o tipo de riqueza que não tem número na conta, mas muda tudo no jogo. Parte 2. O bolso que vaza. Hábitos que destroem a riqueza. Chegou a hora de olhar para um outro lado da moeda. Porque não adianta nada destravar a mente, mudar as crenças, sonhar alto. Se os seus hábitos continuam furando o seu bolso por baixo, é como encher um balde com água limpa e deixar o ralo aberto. Você nem percebe, mas a riqueza está indo. Embora nas pequenas escolhas do dia a dia, eu já vivi isso na pele. Comecei a evoluir por dentro, trabalhar minha mentalidade, acreditar que merecia mais. Mas por fora meus hábitos financeiros ainda eram os mesmos. Gastos por impulso, desorganização, aquele só hoje que virava rotina, e o tal do depois eu vejo que atrasava minha vida toda. É nessa parte do livro que a gente vai encarar esses padrões sabotadores que vão corroendo seu dinheiro bem debaixo do seu nariz. Não tô falando só de comprar demais ou gastar com bobagem, não. Tô falando de atitudes automáticas, comportamentos emocionais, pequenas decisões que viram buracos enormes com o tempo. Hábito é coisa séria. Ele pode construir
um império, ou afundar tudo em silêncio. Pode te levar para o próximo nível ou te deixar preso no mesmo lugar, patinando e sem entender o porquê. E o mais doido, a maioria desses hábitos foram aprendidos lá atrás no automático, sem a gente nem perceber, mas agora a gente vai mudar isso. Se na parte anterior a gente falou de travas mentais, agora é hora de cuidar da prática, do seu comportamento com o dinheiro, do que você faz todo dia sem nem pensar, porque sim, riqueza se constrói na ação. E se destrói nela também. Se prepara, porque vem muito insight, muita virada de chave e umas verdades que talvez doam um pouquinho. Mas tudo com um propósito, fazer seu bolso parar de vazar e, finalmente, segurar aquilo que sua mente já começou a atrair. Capítulo 5. A vida no modo piloto automático. Tem uma coisa que ninguém ensina, mas todo mundo vive. A gente entra no automático sem nem perceber. Acorda, trabalha, paga conta, reclama do boleto, tenta sobreviver e repete tudo de novo no dia seguinte. Parece normal, né? Mas esse normal está te afastando da sua liberdade financeira. E pior ainda, está furando seu bolso sem dó. Eu vivi muito tempo assim, fazendo tudo no embalo, sem questionar, sem presença, sem pensar nas consequências dos meus próprios hábitos. Gastar virava um alívio. Parcelar era rotina. Comer fora todo dia parecia inofensivo, mas quando eu parei para olhar de verdade, vi que o rombo era maior do que eu imaginava. Quando a gente vive no modo piloto automático, a gente não vive de fato, só reage. E o dinheiro vai embora por caminhos que a gente nem enxerga. E café aqui, um só hoje, ali eu mereço acolá. E quando junta tudo já era. O salário entra e some como mágica. E você nem sabe onde foi parar. Esse capítulo é um convite para desacelerar, parar e olhar com atenção para a sua rotina. O que você anda fazendo com seu dinheiro sem pensar? Quais hábitos estão passando batido e te deixando sempre no vermelho ou no 0 a 0? A verdade é que a maioria das pessoas não precisa de mais dinheiro, precisa de mais consciência. Porque quando você acorda do automático, começa a escolher melhor, começa a usar o dinheiro como ferramenta e não como muleta. Amigo, o jogo vira, bora apertar o botão do manual e tomar o controle da sua vida financeira, porque viver sem pensar custa caro, e você merece muito mais do que sobreviver no piloto automático. Você nasceu para pilotar, com direção, intenção e clareza. Comprar para não sentir. Quando o carrinho cheio vira alívio momentâneo. Sabe aqueles dias em que tudo parece desandar? A cabeça tá cheia, o coração apertado, e do nada se vê abrindo um aplicativo de loja ou passando o cartão sem nem pensar? Pois é, já vivi isso mais vezes do que gostaria. E só entendi depois que, muitas vezes, eu não estava comprando coisas, estava tentando comprar alívio, sim, o gasto por impulso. Quase sempre é fuga emocional. É o nosso jeitinho inconsciente de anestesiar uma dor, calar uma frustração, tapar um vazio. O problema é que funciona por 10 minutos. Depois, vem a culpa e a conta. E o vazio continua lá, firme e forte. Teve uma fase em que eu compensava tudo com consumo. Tava cansado, mimo, estressado, uma recompensa. Me sentia insuficiente, um tênis novo para levantar a autoestima. E assim eu fui gastando não só dinheiro, mas minha paz, meu foco e minhas chances reais de crescer. O consumo virou anestesia. E como toda anestesia mal usada, ela mascara, mas não cura. Você pode até se sentir melhor na hora, mas no fundo, tá só empurrando a dor para frente e acumulando boletos no processo. O mais louco é que de fora parece só um gasto bobo, mas por dentro é um grito emocional disfarçado de eu mereço. E claro que você merece. Só que você merece mais do que um alívio passageiro. Você merece equilíbrio, liberdade, consciência. A virada de chave veio quando eu aprendi a perguntar: estou comprando isso porque realmente preciso? Ou porque estou tentando tapar alguma emoção que não quero encarar? Essa pergunta simples me salvou várias vezes de entrar em furada emocional com etiqueta de promoção. Hoje eu entendo que dinheiro também sente. E ele se assusta quando vira válvula de escape. Ele gosta de intenção, clareza, propósito. Quando você cuida da emoção, o bolso agradece. E a vida começa a mudar. Então, se você também anda gastando para não sentir, tá tudo bem. Mas está na hora de olhar com carinho para isso. O que você está tentando curar com coisas externas, talvez só precise de presença, escuta e um respiro. E isso, felizmente, não custa nada. Eu mereço. Mas será mesmo? O gasto que parece recompensa, mas vira armadilha, o famoso eu mereço. Quem nunca, né? Depois de um dia puxado, de uma semana cheia, de uma decepção ou até de uma conquista, a gente solta aquele clássico, mas eu mereço. E aí pronto, lá vai mais um gasto emocional mascarado de presente. Por muito tempo, eu usava essa frase como desculpa para tudo. Literalmente, comprava sem precisar, comia sem fome, gastava sem pensar, tudo com a justificativa perfeita.
eu mereço. Só que no fundo, eu estava confundindo merecimento com compensação. Tava tentando aliviar emoções mal resolvidas com coisas que vinham com boleto incluso. Não me leve a mal, tá? Merece. Todo mundo merece descanso, prazer, conforto, diversão. A questão não é se você merece, é como você está usando isso. Porque quando eu mereço vira válvula de escape emocional, ele deixa de ser autocuidado e passa a ser autossabotagem. Teve uma época em que eu mal via meu dinheiro entrando. E quando via, já tinha gasto, sempre com aquela ideia de trabalhei demais, vou me mimar um pouco. O problema? Esse mimo custava minha paz financeira no fim do mês. E o pior, o alívio que ele trazia durava menos do que uma notificação de Pix. A real é que o verdadeiro merecimento vem com equilíbrio. Você merece sim se presentear, mas também merece ter uma reserva de emergência. Merece um dia de folga e também uma conta organizada. Merece conforto hoje e segurança amanhã. Hoje eu ainda uso o eu mereço, mas com consciência. Eu pergunto antes, isso aqui é mimo ou é fuga? Eu quero mesmo ou só tô tentando preencher um vazio? E olha, só essa pausa já muda tudo. Então fica aqui o alerta de quem já se enrolou feio, cuidado com o eu mereço. Mal usado, ele vem sorrindo, mas pode deixar o bolso chorando. Mereça com sabedoria. Escolha com calma, gaste com intenção. E aí sim, o que você compra vira conquista. E não culpa. Dinheiro também sente. A conexão que ninguém vê. Mas muda tudo, demorei para entender. Mas hoje eu digo sem piscar. Emoção e dinheiro estão mais conectados do que muita gente imagina. E se você vive dizendo que não consegue organizar sua vida financeira, talvez o problema não esteja na calculadora. Mas no coração, por muito tempo, eu achava que lidar com dinheiro era só número, planilha e lógica. Só que na prática não era bem assim. Tinha mês que eu gastava feito doido, mesmo sabendo que não devia. Tinha dia que eu evitava até abrir o aplicativo do banco, não por falta de grana, mas por medo do que ia sentir ao olhar. Foi aí que a ficha caiu. Dinheiro carrega emoção. A forma como você ganha, gasta, guarda e investe está totalmente ligada à forma como você se sente. Às vezes você compra porque está carente. Outras vezes, gasta porque está frustrado. E quando está ansioso, aí pronto, passa o cartão como safe calmante. A gente costuma tratar o dinheiro como coisa fria, neutra, sem alma. Mas ele sente, ele responde, ele vibra na mesma frequência que você. Se você está desequilibrado emocionalmente, pode apostar que sua conta também está. E não estou falando só de saldo. Estou falando de energia, de fluxo, de direção. Hoje eu cuido da minha saúde financeira como quem cuida de uma relação, porque no fim das contas, dinheiro é isso, um relacionamento. E, como todo relacionamento saudável, precisa de atenção, respeito, clareza e presença. Então, se sua vida financeira está bagunçada, dá uma olhada em como andam suas emoções. Talvez você esteja tentando controlar a planilha, mas quem está no volante mesmo é o que você sente. E quando você equilibra o que sente, o que entra no bolso, começa a fluir também. E isso, meu amigo, é liberdade de verdade. Capítulo 6. Falta de clareza. Quando o dinheiro some sem você ver. Sabe aquela sensação de que o mês acabou e você não sabe para onde foi o dinheiro? Eu já passei por isso tantas vezes que perdi as contas. O salário caía, eu fazia umas comprinhas aqui, um delivery ali, uns boletos a colar, e quando percebia, o dinheiro já tinha evaporado, sumido, escorregado pelos dedos. E o mais curioso é que eu nem gastava com nada absurdo. Que no fim das contas, a falta de clareza me deixava cego. Eu não sabia quanto entrava de verdade, muito menos quanto saía. Era como se eu estivesse dirigindo no nevoeiro sem GPS e torcendo para chegar em algum lugar bom. O problema é que sem clareza, a gente perde o controle sem perceber. Gasta no impulso, paga juros desnecessários, esquece vencimento de fatura, se enrola em parcelamento. E quando vai ver, tá trabalhando só para tapar buraco. A gente vai falar disso de forma direta e sem enrolação. A falta de clareza financeira é um dos hábitos mais perigosos porque ele não grita, mas destrói. Ele te deixa sempre no modo sobrevivência. E mais, te dá a falsa sensação de que o problema é o dinheiro, quando o buraco está na forma de ver e lidar com ele. Eu só comecei a virar esse jogo quando parei de fugir dos números. Quando peguei papel, caneta e coragem e encarei de frente tudo que eu ganhava, gastava e devia. Não foi fácil, mas foi libertador, porque dinheiro some quando você não olha e começa a aparecer quando você assume o comando. O mito do eu não sou bom com números. E o zelador milionário que provou o contrário, sei o ganas. R$1 toda vez que ouvi alguém dizer eu não sou bom com números. Eu já estava milionário só com essa frase. E confesso,
Eu mesmo já usei essa desculpa para não encarar minha vida financeira de frente. Só que um dia eu descobri uma história que me deu um choque de realidade. A história de Ronald Reagan, o zelador milionário que calou o mundo com sua simplicidade e inteligência silenciosa. Para quem não conhece, o Ronald era um senhorzinho humilde nos Estados Unidos que trabalhou a vida inteira como frentista de posto e zelador. Nada do cargos altos, nada de faculdade de finanças, nada de grandes salários. E sabe o que aconteceu? Quando ele morreu, deixou uma fortuna de mais de 8 milhões de dólares. Isso mesmo. O cara era invisível para as finanças do mundo, até que se mostrou mais sábio do que muito executivo engravatado. E como ele fez isso? Simplicidade, disciplina e visão de longo prazo. Ele não era bom com números no sentido técnico, mas era excelente em algo muito mais importante. Ele sabia lidar com o dinheiro que tinha, gastava menos do que ganhava, investia com paciência e pensava no futuro. Só isso já fez dele uma lenda. Essa história me fez entender que inteligência financeira não tem nada a ver com conta de cabeça ou saber fazer planilha em Excel. Tem a ver com atitude, com clareza, com presença, com o famoso gastar com consciência e parar de empurrar com a barriga. Então, se você também anda dizendo por aí que não é bom com números, cuidado. Talvez você esteja só usando isso como escudo para continuar no piloto automático. E a vida não espera. Nem o dinheiro. O Ronald não venceu por saber fazer cálculos complexos. Ele venceu porque fez o básico, com constância e consciência. E isso, meu amigo, qualquer um pode aprender. Até quem odiava matemática na escola, tipo eu. Tá na hora de quebrar esse mito, porque você não precisa ser bom com números. Só precisa ser bom com escolhas. E isso sim muda tudo. Cabeça bagunçada, bolso emoranrado quando a confusão interna vaza pro extrato. Tem gente que acha que problema financeiro começa no banco. Mas, vou te contar. Começa é na cabeça. Porque olha, não tem como ter organização no bolso se por dentro está tudo fora de lugar. Desorganização mental vira desorganização financeira rapidinho, e muitas vezes a gente nem percebe. A bagunça que tá causando comigo foi assim. Quando minha mente estava cheia de dúvida, de culpa, de medo, de mil coisas ao mesmo tempo, meu dinheiro refletia isso todinho. Eu esquecia vencimento de conta. Gastava sem critério. Tomava decisões por impulso, e o caos só aumentava. Era como viver com a cabeça em 1000 lugares e o extrato em queda livre. E, para piorar, eu tentava resolver isso olhando só pro lado de fora. Fazia planilha, baixava aplicativo de finanças, anotava tudo, mas no fundo a bagunça que precisava ser arrumada era emocional. Porque quando a mente está confusa, cansada ou acelerada demais, ela manda a gente gastar para aliviar. Manda fugir do planejamento. Manda empurrar tudo com a barriga, e aí já viu, né? É como morar numa casa onde tudo está fora do lugar. Você tropeça nas próprias coisas, perde tempo procurando o que estava na sua cara e ainda se estressa no caminho. Agora imagina isso com dinheiro. Você não sabe quanto entra, quanto sai, nem porque está sempre no limite. Mas sente, e como sente, e o peso dessa bagunça toda. O que eu aprendi é que clareza traz ordem. E ordem traz paz. Quando você começa a organizar sua mente, seus sentimentos, suas prioridades, o dinheiro responde. Parece mágica, mas é só consciência. Quanto mais você se entende, mais você entende para onde seu dinheiro está indo. E aí tudo começa a fluir. Então, se o seu bolso anda confuso, dá uma olhada para dentro. Talvez o primeiro passo para arrumar as finanças seja arrumar os pensamentos, porque quando a cabeça se acalma, o dinheiro para de fugir e a vida começa, enfim, a entrar nos eixos. Bagunça não dá lucro. Ferramenta simples para colocar ordem no caos. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra é que dinheiro gosta de organização. Quando tudo está espalhado, confuso, na base do depois eu vejo, o resultado é só grana sumindo e dor de cabeça aumentando. Mosca não precisa virar um gênio das finanças nem viciado em planilha para colocar ordem no caos. Com umas ferramentas simples e um pouquinho de hábito, dá para transformar o sufoco em leveza. Durante muito tempo eu achava que organizar minha vida financeira era complicado, técnico, cheio de número. Mas aí descobri que na real o segredo está em fazer o básico com consistência. E olha, funciona mesmo. Vou te contar o que começou a mudar meu jogo. A primeira coisa que me ajudou foi o velho e bom caderninho de anotações. Sim, no papel mesmo. Todo gasto, toda entrada eu anotava. Isso me deu uma visão clara do que estava acontecendo. Sou do Scrivener e eu já gastava menos. Parece bobeira, mas funciona como mágica. Depois passei a usar um aplicativo de controle financeiro. Tem vários por aí, mas o importante é escolher um que seja simples e prático. Nada que você vai usar por 2 dias e largar no terceiro. O aplicativo virou meu radar pessoal. Me avisa quando exagero, quando estou perto do limite, quando dá para guardar um pouco mais.
Outra coisa que virou chave foi o planejamento semanal. Todo domingo à noite eu paro uns minutinhos, olho para a semana que passou, vejo o que gastei à toa e já me organizo para os próximos dias. Isso me fez sair do modo automático e entrar no modo consciente. E não posso esquecer de falar do desafio dos envelopes ou categorias virtuais. Separei meus gastos por área: alimentação, transporte, lazer, etc. e coloco limites para cada uma. Quando atinge, acabou. Nada de empurrar com o cartão. Isso me ensinou a respeitar meus próprios limites financeiros. Essas ferramentas são simples, baratas ou gratuitas e mudaram minha relação com o dinheiro. Porque quando a gente organiza por fora, a mente também se alinha por dentro. E aí, meu amigo, o caos perde a força e a clareza vira lucro. Então, se você sente que está tudo bagunçado aí, começa pelo básico: um papel, um aplicativo, uma rotina. Simples. O que importa não é o tamanho da ferramenta, é a decisão de usar. E acredite, ordem atrai prosperidade, sempre. Capítulo 7. A falta de propósito financeiro. Teve uma época da minha vida em que o dinheiro entrava e saía. E sabe o pior? Eu nem sabia por que eu queria ganhar mais. Só sabia que queria. Mas para quê? Com que objetivo? Silêncio. Era como dirigir em alta velocidade sem saber para onde estava indo. E adivinha, acabei me perdendo no caminho. Foi aí que eu entendi uma coisa que ninguém me ensinou na escola. Dinheiro sem propósito vira bagunça. A gente trabalha, corre atrás, luta todo dia, mas se não tem clareza do porquê está fazendo isso, o cansaço chega antes do resultado. A verdade é que muita gente quer enriquecer, mas nem sabe para quê. Só vai no automático, no impulso, no ritmo dos outros. Vive de metas que nem são suas, e é por isso que muitas vezes, mesmo quando o dinheiro chega, ele não fica, porque onde não tem direção, qualquer vento leva embora. Nesse capítulo, a gente vai falar disso com o pé no chão e o coração aberto. Vamos entender como a falta de propósito financeiro enfraquece suas decisões, sabota sua motivação e deixa seu progresso travado. Porque sim, o problema pode não ser o quanto você ganha, e sim, o vazio de não saber o que quer fazer com isso. Propósito é o que dá alma ao dinheiro, é o que transforma um salário comum em combustível para algo grande, é o que te faz levantar com vontade, agir com foco e respeitar cada centavo que passa pela sua mão. Então se prepara, porque aqui a gente vai alinhar o bolso com o coração. E quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser peso e vira ponte para uma vida que realmente faz sentido. Trabalhar, ganhar, gastar, repetir, até quando, hein? Já parou para pensar que a maioria das pessoas vive como se estivesse dentro de uma roda de hamster? Trabalha, ganha, gasta, paga boleto e recomeça tudo de novo dia após dia, mês após mês, ano após ano. E a pergunta que não quer calar: até quando isso? Eu mesmo já vivia assim. Acordava já no piloto automático, corria para cumprir meta, batia cartão, fazia o que dava, só para no fim do mês o dinheiro evaporar. E o mais louco é que eu nem parava para pensar se tudo aquilo fazia sentido. Eu só estava sobrevivendo no modo repetição. A gente entra nesse ciclo achando que é normal. Todo mundo vive assim. É assim que a vida é. E sem perceber, a gente vai aceitando uma vida apertada, sem tempo, sem plano, sem propósito. Trabalha só para pagar o que já gastou. E quando sobra um pouco, a gente se recompensa gastando de novo e o ciclo recomeça. Mas deixa eu te falar uma coisa com todo carinho. Viver no automático não é viver de verdade. Essex. E o mais triste é que esse ciclo não para sozinho. Ele só muda quando a gente acorda, questiona e decide sair dele. Quando a gente entende que não é só sobre trabalhar mais. É sobre trabalhar com sentido, com direção, com um plano. Você não nasceu para correr atrás de conta. Você nasceu para construir, realizar, curtir o que conquistou. Mas para isso acontecer, precisa sair do modo repetição e entrar no modo intenção. Precisa parar, respirar e perguntar: para onde estou indo com tudo isso? Porque se a gente não muda o ritmo, a vida passa e a gente nem percebe. E o que era para ser um trampolim vira só mais um ciclo que se repete. Sem fim, tá na hora de quebrar esse padrão e criar um ciclo de crescimento, liberdade e realização. E ele começa com uma simples pergunta: isso tudo que estou fazendo está me levando para onde eu quero ou só me mantendo ocupado? Seja sincero, porque a resposta pode mudar tudo. Metas com alma. Quando o dinheiro ganha coração e a vida faz sentido, tem meta que só pesa, que vira cobrança, comparação, estresse. Mas tem outra que é diferente, que vem do coração, tem propósito, tem alma. E quando a gente descobre esse tipo de meta, tudo muda, porque ela não empurra, ela puxa, não te cobra, te inspira. Por muito tempo eu fazia meta só por fazer, tipo ganhar X por mês, guardar tantos mil, pagar as contas e sobrar algo. Mas tudo meio vazio, sabe? Sem emoção, sem ligação com quem eu era ou com
o que realmente importava para mim. E por isso, eu desistia no meio. Ou até alcançava, mas não sentia nada de verdade. Foi só quando eu comecei a colocar alma nas minhas metas que eu senti a coisa fluir. Quando eu entendi que não era só sobre ganhar dinheiro, e sim para que aquele dinheiro serviria. Um motivo com nome, com história, com sentimento, tipo dar uma vida melhor para minha mãe, viajar com meu pai antes que ele ficasse velho demais, ter liberdade para trabalhar de onde eu quiser. Quando a meta tem alma, ela te acorda com vontade, te levanta nos dias difíceis e te empurra quando você trava. Porque ela não é só um número na planilha, ela tem cara, cheiro, voz, ela representa algo que realmente importa. Hoje eu acredito nisso de olhos fechados. Meta boa é aquela que faz seu coração bater mais forte só de pensar, que dá frio na barriga, não pelo medo, mas pela emoção. Porque dinheiro por dinheiro, qualquer um pode correr atrás. Agora, dinheiro com propósito, com verdade, com conexão, isso sim transforma. Então, se você anda desanimado com suas metas, dá uma olhada nelas de novo. Talvez o problema não seja você, seja só a falta de alma nelas. Coloca sentimento, coloca intenção, coloca sonho. Ai, Sim. Se prepara, porque o universo adora conspirar a favor de quem sabe por que está fazendo o que faz. Riqueza com direção. Propósito é o cofre que segura o dinheiro. Já ouviu aquele ditado dinheiro na mão é vendaval? Pois é. Eu vivi isso na prática. O dinheiro até entrava, mas sumia sem deixar rastro. E eu ficava me perguntando, onde foi parar tudo que eu ganhei? A resposta chegou como um tapa com luva de propósito. Dinheiro sem direção não fica. A verdade é que, se você não sabe por que quer ganhar mais, qualquer gasto parece válido. A gente compra por impulso, gasta para aliviar a emoção, se empolga com besteira, e quando vê, tá com a conta vazia e o coração frustrado. Porque não era só sobre gastar, era sobre não ter um propósito firme. Segurando aquilo, eu aprendi que riqueza de verdade precisa de propósito. Propósito é como uma âncora. Ele segura, estabiliza, dá sentido. Quando o dinheiro chega e encontra um motivo claro para existir, ele se organiza. Ele ganha valor de verdade. Ele deixa de ser só moeda, vira meio para algo maior. Hoje, cada real que entra no meu bolso já tem nome, sobrenome e destino certo. Não é controle exagerado. É intenção. Eu não ganho dinheiro só para pagar conta, eu ganho para construir algo. Seja liberdade, seja segurança para minha família, seja uma vida com mais escolha. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando você tem clareza do seu porquê, você gasta menos, investe melhor e atrai mais. Porque o universo adora quem sabe o que quer, e o dinheiro respeita quem sabe para onde vai. Então, se você sente que o dinheiro entra e escapa, talvez o que esteja faltando não seja mais dinheiro, seja mais direção. Coloca um propósito na frente e você vai ver, o dinheiro vai parar de fugir e começar a construir. Capítulo 8, a fuga do desconforto. Tem uma coisa que pouca gente fala, mas que vive bagunçando a vida financeira de muita gente por aí. A mania de fugir do desconforto. E olha, eu sei bem do que estou falando porque eu já fugi dele por anos. Toda vez que uma conversa difícil aparecia, uma conta apertava, uma mudança me desafiava, eu dava um jeitinho de escapar. Corria para o que era mais fácil, mais conhecido, mais confortável, mesmo que isso tivesse me afundando. A verdade é que crescer dá trabalho e na maioria das vezes também dá medo, insegurança, frio na barriga. Só que, se a gente foge disso o tempo todo, a vida trava. O bolso trava. A mente trava. Os resultados travam. Porque tudo que realmente transforma, a gente passa por uma fase desconfortável antes de virar conquista. Eu achava que evitar a dor era uma forma de me proteger, mas no fundo eu estava me sabotando. Dizia depois eu vejo isso, mais pra frente eu resolvo, agora não é hora. E assim, os meses passavam, o dinheiro escorria e nada mudava, porque, sem perceber, eu tinha virado refém da minha zona de conforto. Nesse capítulo a gente vai falar exatamente sobre isso. Vamos entender como o medo do desconforto te mantém preso, como isso afeta suas escolhas financeiras e como virar esse jogo com coragem e consciência. Porque, se tem uma coisa que eu aprendi, foi isso. O desconforto que você evita hoje pode ser o buraco que te suga amanhã. Mas quando você encara ele de frente, meu amigo, é aí que a mágica acontece. Tá preparado? Então bora sair desse esconderijo e fazer o que precisa ser feito. Porque a liberdade financeira mora do outro lado da zona de conforto, e você merece chegar lá. A armadilha do sofazinho mental, como a zona de conforto te mantém no buraco. Tem uma coisa que parece inofensiva, mas que suga sua energia, seu dinheiro e seu futuro sem fazer barulho, a tal da zona de conforto. E olha, eu sei como ela é sedutora. Ela te abraça, te embala, te emburaca, porque enquanto você se sente seguro, a vida lá fora está passando. E passando rápido, imagina comigo. E Phil Knight, o cara que criou a Nike, tivesse ficado na zona de
Conforto. Se ele tivesse dito, melhor não inventar moda com esse negócio de tênis. Vou continuar aqui no meu emprego seguro. Se ele tivesse escolhido o caminho mais fácil, o mais certo, o mais previsível, a gente provavelmente nunca teria ouvido falar dele. E o mundo teria perdido uma das maiores marcas da história. Phil saiu da zona. Ele se jogou na incerteza, pegou um empréstimo, foi atrás de fábrica no Japão, dormiu no chão. Errou pra caramba, mas fez, se arriscou. E é por isso que a história dele inspira. Porque ninguém lembra de quem ficou parado. A gente só lembra de quem teve coragem de sair do buraco com a própria mão. A verdade é que a zona de conforto, ela parece macia, mas é afiada. Ela te segura com frases como, tá bom assim, depois eu tento quando for a hora certa. Só que essa hora certa nunca chega. E enquanto você espera o cenário ideal, o tempo vai passando e a vida vai te empurrando mais fundo. Eu mesmo já fiquei tempo demais nesse lugar, esperando as condições perfeitas, o dinheiro ideal, o momento certo para agir. Resultado? Fiquei rodando no mesmo ciclo. Trabalha, ganha, gasta, repete, nada mudava. Porque o buraco não se resolve com a almofada, ele se resolve com o movimento. Então, se você sente que está preso sem sair do lugar, dá uma olhada ao redor. Será que você não está confortável demais no incômodo que já virou rotina? Porque conforto que estagna. E se o Phil Knight tivesse aceitado viver num lugar seguro, eu e você talvez nunca teríamos calçado um sonho. Sair da zona de conforto dói, mas ficar nela, aos poucos, te apaga. E você não nasceu para ser apagado, nasceu para deixar marca. E pode começar agora, mesmo com medo, mesmo sem tudo pronto. Porque é fora da zona que as coisas incríveis acontecem. Sempre. Tá se protegendo ou se sabotando? A linha fina entre segurança e auto-engano. Durante muito tempo eu dizia para mim, mesmo que estava só sendo cauteloso, que era melhor esperar mais um pouco, juntar mais dinheiro, planejar melhor, pesquisar mais, mas no fundo, eu estava só me sabotando com a desculpa da segurança. E aí que está o perigo, porque existe uma diferença enorme entre se proteger e a gente disfarça o medo de errar com um nome bonito de precaução, mas no fim das contas, o que era para ser um cuidado vira prisão. A gente não anda, não tenta, não investe, não cresce, tudo para evitar o desconforto de arriscar. Eu aprendi na marra que a verdadeira segurança te prepara para avançar, não para se esconder. Segurança de verdade é aquela que te fortalece. QTDA Base, que te impulsiona já ao sabotagem. Ela diz não agora, melhor esperar, isso não é para você. E quando você vê, passou mais um ano e você continua no mesmo lugar. Sabe, o que é pior? A sabotagem é esperta. Ela fala com a sua voz, usa argumentos lógicos e parece que está cuidando de você. Mas tudo que ela quer é te manter na zona de conforto, bem longe das possibilidades que realmente te transformam. Hoje eu sempre me pergunto, isso aqui é um passo consciente ou uma desculpa bem montada? Porque a diferença entre segurança e sabotagem está na intenção. Um te aproxima do que quer, o outro só te afasta com carinho. Então, da próxima vez que você pensar em adiar um plano, deixar de tentar algo novo ou recusar uma oportunidade, olha bem no espelho da sua mente e pergunta, estou me protegendo ou estou me sabotando? A resposta pode te mostrar o que você precisa fazer, mesmo que dê medo, mesmo que pareça loucura. Porque no fim das contas, o que parece seguro demais pode ser exatamente o que está te mantendo pequeno. E você não nasceu para isso. Nasceu para ir além. Desconforto que empurra, quando o incômodo é a placa de siga em frente. Eu vou te contar uma coisa que mudou minha vida: o desconforto. Aquele que a gente tenta evitar a todo custo, é justamente o empurrão que a gente mais precisa. Sério, enquanto eu estava tentando me manter seguro, estável e tranquilo, a vida estava ali me cutucando para crescer. E claro, eu não entendia o sinal, mas aí vem aquele aperto no peito, aquela insatisfação, sem explicação, o tédio que não passa nem com feriado prolongado, e a ficha cai. Não é que tá ruim, é que tá pequeno. O desconforto não é o problema, é o aviso. Já percebeu que toda a grande virada da vida veio depois de um momento bem desconfortável? Pode ser um não que você não esperava, um erro que doeu, uma conta que te apertou. Mas foi dali que saiu o gás, a ideia, o movimento. Hoje, eu olho para trás e vejo que os momentos em que mais cresci foram aqueles em que eu estava tremendo por dentro. Não era coragem que eu sentia, era medo mesmo. Mas mesmo assim, fui. E depois agradeci. Desconforto é degrau disfarçado. Só sobe quem aguenta o baque. E quem entende que o incômodo não veio para te punir, veio para te empurrar, que você já está maior do que o espaço em que está tentando caber. Então, da próxima vez que bater aquele desconforto, aquele frio na barriga que te faz duvidar, em vez de fugir, olha bem pra ele e diz: tá bom, eu entendi. Bora pro próximo nível. Porque no fundo é isso que ele tá tentando te mostrar o tempo todo, que você nasceu pra ir mais longe. E que esse incômodo aí, que faltava a parte 3,
Mente liberta, vida próspera. Chegou a hora da virada. Se até aqui a gente escancarou os bloqueios, os sabotadores e os vazamentos silenciosos do bolso e da mente, agora é a parte boa, a hora de virar a chave, levantar a cabeça e construir uma nova realidade. Sim, dá para viver com leveza, com direção, com grana entrando e paz no peito. Porque o que prende a gente não é o mundo lá fora, é o nó aqui dentro. E quando a mente solta esse freio de mão invisível, meu amigo, a vida acelera. Ordem começa a fazer sentido, os projetos ganham forma. As ideias param de mofar no papel. A gente sai do piloto automático e começa a criar de verdade nessa parte do livro. Eu quero te mostrar que prosperidade não é só número na conta. É clareza, é ação, é liberdade de pensamento. É acordar e sentir que você está no controle da sua jornada. Não por mágica, mas porque decidiu pensar diferente. Agir diferente. Ser diferente. Então respira fundo, ajeita a postura e vem comigo. A partir de agora você vai conhecer o outro lado da moeda, o lado onde a mente é livre. O coração está alinhado e a vida começa finalmente a florescer de dentro para fora, porque se tem uma coisa que eu aprendi é: mente liberta, não aceita mais migalha de vida. Queer Banquet. E vai ter, capítulo 9, R. Perugra Mandu, sua mente financeira, chega de repetir o mesmo filme com final triste. É hora de mudar o roteiro. Precisei de muito tempo e vários tombos para entender que o problema nunca foi o dinheiro em si. Era o que eu pensava sobre ele, o que eu acreditava sem nem perceber. Aqueles pensamentos antigos, herdados, engessados, que ficavam ali no fundo da mente sussurrando coisas tipo: isso não é para você. Dinheiro só vem com sofrimento, quem enriquece perde a paz. E aí não tem jeito, a mente sabota, a vida trava. Mesmo quando a gente tenta fazer tudo certo, parece que algo invisível puxa para trás. E quer saber? Puxa mesmo, porque a mente não te leva para o que você quer, ela te leva para o que você acredita. Mas a boa notícia é que isso tem conserto. Melhor ainda, tem reprogramação. Nesse capítulo aqui a gente vai direto ao ponto sem enrolação para entender como funciona esse tal de piloto automático mental e, principalmente, como virar essa chavinha. Você vai aprender técnicas simples, práticas e poderosas para mudar a frequência dos seus pensamentos, identificar os sabotadores que moram aí dentro da sua cabeça e substituir tudo isso por crenças que trabalham a seu favor. Chega de ser inimigo da sua própria mente. Tá na hora de ela virar sua melhor aliada. Quando a boca fala, a mente acredita. Ferramentas simples para mudar seu jogo interno. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, é que pensamento não muda sozinho. A gente precisa provocar a mudança. E é aí que entram as técnicas práticas que eu uso no meu dia a dia e que transformaram completamente minha forma de pensar e de viver. Coisas simples, mas que mexem com o fundo da alma. Sabe? Vamos começar pelas afirmações. Parece bobagem, não? Ficar repetindo frases como eu sou próspero, o dinheiro vem fácil e em abundância para mim. Mas com o tempo, o cérebro acredita no que a boca repete com emoção. Eu acordava e dizia, mesmo sem sentir nada, hoje o vendo. Muito, hoje eu prospero. E o mais louco começou a acontecer, porque a mente não distingue o que é real do que é repetido com convicção. Outra coisa que me ajuda muito é a visualização criativa. Eu fecho os olhos e me vejo vivendo a vida que quero. Sinto o cheiro do lugar, escuto os sons, vejo os detalhes. Parece vídeo, mas é pura programação. A mente começa a trabalhar para tornar aquilo realidade. É tipo plantar uma imagem no solo fértil da imaginação e regar todo dia com intenção. E claro, não dá para deixar de lado a quebra de padrões. Sabe aquele momento em que você percebe que está entrando na mesma conversa mental de sempre? Tipo, isso não vai dar certo, melhor nem tentar. Então eu faço algo para quebrar o ciclo. Respiro fundo, pulo da cadeira, coloco uma música, dou uma gargalhada forçada. Qualquer coisa que interrompa o velho roteiro mental. Funciona, que é uma beleza. Essas 3 ferramentas, afirmações, visualizações e quebra de padrões, são tipo chaves que destravam portas internas, simples, acessíveis e poderosas. Não precisa de ritual complicado nem de coach gritando no seu ouvido. Só precisa de intenção, constância e um pouco de coragem para sair do automático. Quer mudar sua realidade? Então começa por aqui, porque quando a mente muda por dentro, tudo lá fora começa a dançar no mesmo ritmo. E olha, esse ritmo é de vitória. Dinheiro. Vamos conversar? Como mudar o jeito que você fala com ele na sua cabeça? Sabe aquele papinho interno sabotador que a gente tem sem perceber? Tipo, dinheiro é difícil, não sou bom com isso, isso não é pra mim? Por muito tempo eu repetia essas frases dentro de mim sem nem me dar conta. E adivinha? Minha realidade só refletia esse pensamento bagunçado. A verdade é que a forma como a gente conversa com o dinheiro dentro da cabeça é o que define o que acontece do lado de fora. E, olha, não adianta ganhar mais se o pensamento continua pobre.
vai tudo escorrer pelo ralo do mesmo jeito. Eu precisei reaprender a me comunicar com o dinheiro, tipo zerar a conversa e começar um novo relacionamento. Comecei observando meus pensamentos. Toda vez que vinha aquela vozinha dizendo isso é caro demais ou eu nunca vou ter dinheiro para isso, eu parava, respirava e trocava a frase por algo mais leve, tipo eu ainda não tenho, mas estou construindo isso. Fui criando um novo diálogo interno com mais respeito, mais confiança e menos drama. Passei a tratar o dinheiro como um amigo, não como um inimigo invisível. E isso fez uma diferença absurda. Em vez do medo, comecei a sentir curiosidade. Em vez de culpa por querer mais, comecei a sentir gratidão por cada centavo que chegava. Palavras têm poder, e as que você diz para si mesmo são as que mais te moldam. Se você sente que o dinheiro te evita, talvez seja só porque você vive xingando ele mentalmente sem nem notar. Então que tal chamar ele para uma conversa diferente hoje? Papo do pós. Parceria e construção. Troca o nunca tenho por estou aprendendo a ter cada vez mais. Troca o isso não é para mim, por isso é meu por direito, e eu tô me preparando para receber. No fim das contas, o dinheiro ouve a energia da sua fala interna. E ele vem onde se sente bem-vindo. Bora falar com ele de um jeito novo? Bora transformar esse diálogo numa ponte e não num muro, porque sim, dinheiro gosta de carinho também. Capítulo 10. A nova identidade financeira. Sabe aquele momento em que você se olha no espelho e percebe que para mudar de vida de verdade, não basta só aprender a economizar ou ganhar mais. Pois é, chegou a hora da virada. E essa virada começa aqui dentro da cabeça, com a construção de uma nova identidade financeira. Por muito tempo, eu achava que mudar minhas finanças era só uma questão de planilha, boleto pago e mais dinheiro entrando. Mas, mesmo quando isso acontecia, lá no fundo eu ainda me sentia o mesmo. Inseguro, perdido, como se o dinheiro fosse algo que não combinava comigo. A verdade é que não adianta mudar o cenário se o ator principal continua com o roteiro antigo. Foi aí que a ficha caiu. Eu não precisava só de estratégias, eu precisava me enxergar diferente. Agir como alguém que já vive com mais consciência, com mais direção e com mais propósito. E olha, quando você muda, quem acredita que é, o que você faz muda junto. É tipo virar a chave de dentro para fora. Esse capítulo é o ponto onde você deixa de se ver como a pessoa que sempre se complica com dinheiro para começar a se assumir. Como alguém que constrói riqueza com intenção. Não é sobre perfeição, é sobre evolução. É sobre vestir a pele nova, mesmo antes dela parecer que serve. Vamos juntos criar essa nova versão? Aquela que se respeita, que tem clareza do seu valor, que sabe onde pisa e para onde quer ir. Sua nova identidade financeira não nasce do que você tem na conta. Ela nasce do que você começa a acreditar sobre si mesmo a partir de agora. E isso muda tudo. Vem comigo. Você não atraiu o que quer, mas o que acredita ser. Por muito tempo eu achava que bastava querer muito uma coisa para ela acontecer. Queria ter dinheiro sobrando. Liberdade. Sucesso. E ficava lá mentalizando, sonhando, acordado, fazendo planos lindos no papel. Mas sabia o que acontecia? Nada. Ansero nadicade. Nada. Porque no fundo mesmo, eu não me via como alguém que merecia ou combinava com aquilo tudo. A real é que a vida não te entrega o que você quer. Ela te devolve aquilo que você acredita ser. É como um espelho invisível. Se você se vê pequeno, limitado, azarado, adivinha o que vai aparecer na sua frente? Situações que provam isso. Agora, se você começa a se enxergar como alguém próspero, capaz, inteligente financeiramente, o universo começa a jogar no seu time. Pode parecer papo de doido, mas é só observar. Sua identidade dita seu resultado. Quando eu entendi isso, minha virada foi brutal. Parei de correr atrás das coisas e comecei a me transformar por dentro. Não era mais sobre querer dinheiro. Era sobre me tornar uma pessoa que pensa como alguém rico, age como alguém próspero, se posiciona como alguém valioso. E aí, o jogo virou. Não adianta desejar um futuro milionário se, aqui dentro, você ainda se sente o mesmo de sempre. Inseguro, medroso ou desacreditado. O mundo não responde aos seus desejos, ele responde à sua vibração, à sua essência, à sua crença mais profunda. Então, antes de perguntar por que o dinheiro ainda não chegou, talvez a pergunta certa seja: quem você acredita que é? Porque é isso que está atraindo tudo ao seu redor. E a boa notícia: você pode escolher uma nova versão de você. Hodgman, aqui atrai, não por sorte, mas por identidade, nasce um novo eu. O que prospera, cuida, investe e transborda. Chega uma hora na vida que a gente cansa de sobreviver, né? Cansa de só pagar conta, apagar incêndio, viver no corre e no aperto. Eu cansei. E foi aí que comecei a construir, passo a passo, um novo eu. Não aquele que repete os mesmos erros de sempre, mas aquele que prospera com consciência, cuida do que tem, investe com intenção e compartilha com o coração leve. Sabe,
O que eu percebi? Que riqueza de verdade não começa no bolso, começa na mente. Antes de sobrar dinheiro na conta, tem que sobrar maturidade, clareza e propósito dentro da gente. Não é mágica, é escolha diária. E dizer, hoje eu ajo como alguém que está construindo um futuro próspero e não só fugindo das dívidas. Esse novo eu que estou criando não compra para impressionar, compra para viver melhor. Não investe por modinha, investe com estratégia. Não segura por medo, compartilha por fé. Ele entende que prosperidade é fluxo e que dinheiro parado apodrece, seja no cofre ou na alma. E o mais bonito de tudo isso é ver que quando a gente muda por dentro, o mundo lá fora muda junto. As oportunidades vêm, os ciclos se abrem e o universo parece dizer, agora sim você está pronto. Então, se você sente aí dentro que já deu do velho, você cria um novo, com carinho, com intenção, com coragem, um eu que prospera sem culpa, que cuida com leveza, que investe com sabedoria e que compartilha sem medo de faltar. Porque no fim das contas é esse eu que atrai tudo que você sempre quis e ainda nem sabia que merecia. Exercício poderoso. Quem é o milionário que vive dentro de mim? Para tudo por um instante e respira fundo comigo. Agora me diz. E se aí dentro de você já existisse um milionário prontinho para acordar? Um ser cheio de visão, coragem, sabedoria que só está esperando o seu sim para entrar em cena? Pois é, ele está aí. Só que talvez você ainda não tenha parado para conversar com ele. Esse exercício aqui é diferente. Não tem conta, não tem planilha, não tem número. Tem imaginação, presença e verdade. O que eu te convido a fazer agora é simples, mas pode mudar tudo. Fecha os olhos e se pergunta em voz alta, ou escreve no papel. Se preferir, quem é o milionário que vive dentro de mim? Não estou falando só de dinheiro, viu? Estou falando de um estado de ser, um jeito de pensar grande, sentir grande, viver grande. Esse milionário interno não vive de escassez. Ele não gasta por impulso, não corre atrás de aprovação. Ele escolhe, ele cria, ele age com propósito. Imagina o que esse seu eu milionário diria sobre seus hábitos de hoje. Será que ele estaria orgulhoso ou só balançando a cabeça com aquele sorrisinho irônico? Será que ele anda de cabeça erguida? Ou vive se escondendo atrás de desculpas? Será que ele já entendeu que riqueza começa no valor que ele se dá? Esse exercício não é para te julgar, é para te lembrar de quem você pode ser. E mais que isso, de quem você já é, mas talvez tenha esquecido no meio da correria, da culpa, do medo de sonhar grande demais. Então faz esse encontro acontecer. Pergunta com carinho. Ouve com atenção. Escreve tudo o que vier. E depois, age como ele, pensa como ele, anda como é. Porque o mundo só vai levar você a sério quando você mesmo se enxergar como alguém que nasceu para prosperar. No fim das contas, o milionário que vive em você só precisa de uma chance, dá ela hoje. Capítulo 11. Construindo hábitos de riqueza. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra é que riqueza de verdade não nasce de sorte. Nasce de hábito. Não adianta querer uma vida próspera pensando como pobre todo dia, vivendo no piloto automático, gastando sem pensar e reclamando da segunda-feira. Riqueza exige repetição, exige padrão novo, exige decisão diária. E não precisa começar gigante. Às vezes é aquele café que você deixa de tomar fora para guardar um pouco mais, ou o tempo que você gasta rolando feed e que poderia usar aprendendo algo que te renda dinheiro. É na soma dos pequenos gestos que os grandes resultados aparecem. Sabe aquele papo de que hábitos constroem destinos? Pois é, seus hábitos de hoje estão escrevendo seu saldo bancário de amanhã. É como se cada escolha virasse um tijolinho no castelo da sua liberdade financeira. E cá entre nós, ninguém constrói um castelo jogando pedra em si mesmo, né? Neste capítulo eu quero te mostrar que você não precisa nascer rico para viver como rico. Basta pensar e agir como um. E para isso, a gente vai juntos entender quais são os comportamentos, os rituais, os pensamentos que os ricos cultivam todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. Vem comigo, porque o que você faz quando ninguém está olhando é exatamente o que determina se o seu bolso vai transbordar ou continuar vazando. Tá pronto para virar o jogo nos bastidores da sua rotina? Então bora criar esses hábitos de riqueza que mudam tudo. Grão em grão se faz milhão. As pequenas atitudes que constroem fortunas. Você já parou para pensar que a diferença entre quem enriquece e quem vive no aperto muitas vezes está nos mínimos detalhes? Pois é, não é sobre grandes viradas, loteria ou herança. É sobre decisões miúdas, quase invisíveis, que repetidas dia após dia, viram um tsunami de resultado. Quer ver um exemplo poderoso disso? Carl Benz, o cara por trás do primeiro automóvel da história. Imagina só, naquela época ninguém nem cogitava que um carro pudesse existir. E mesmo assim ele estava ali todo santo dia fazendo pequenos ajustes, anotando falhas, insistindo onde todo mundo já tinha desistido. A ideia dele não nasceu pronta. Foi construída em silêncio, um parafuso por vez. E olha só hoje.
A marca, que carrega o nome dele, Mercedes-Benz, é símbolo de luxo no mundo inteiro. Agora pensa comigo. E se ele tivesse deixado pra lá? E se ele achasse que aquele pouquinho que ele fazia por dia não ia dar em nada? Pois é, e quantas vezes a gente faz isso com os nossos próprios sonhos, hein? Guardar R$ 5 num dia parece pouco. Ler 10 páginas também. Evitar uma compra por impulso nem dói. Mas tudo isso junto, todos os 10. Vira patrimônio, vira sabedoria, vira liberdade. A verdade é que fortuna se constrói no modo formiguinha, não no modo foguetão. É a constância que multiplica. É a escolha de hoje, que escreve o saldo da sua conta amanhã. Não subestime o poder de uma atitude pequena feita com intenção. Porque no final das contas, não é sobre ter tempo ou talento, é sobre ter foco e repetição. Então bora fazer como o Carlo, pegar nossas peças soltas, nossos momentos aparentemente inúteis, e começar a montar algo grande. Enriquecer não é um evento, é um estilo de vida. E começa em detalhes que ninguém vê. Constância. A amiga fiel que leva você longe. Mesmo quando tudo parece parado, se tem uma coisa que eu aprendi na marra foi o poder absurdo da consistência. E olha, não é nada glamouroso, viu? É até meio sem graça. Não tem fogos de artifício, não tem aplauso, mas é exatamente por isso que quase ninguém leva a sério. Só que a real é quem vence, vence no detalhe. No fiz, mesmo sem vontade, não repassei o plano mais uma vez, não guardei o trocadinho mesmo, achando que era pouco. Porque no fim das contas, o que separa quem conquista de quem só sonha é o que você faz quando ninguém está olhando. Consistência é aquela parceira que não brilha, mas segura sua mão todo santo dia, enquanto a motivação aparece e some. Igual visita, a consistência está lá firme dia de sol ou de tempestade, e é ela que te leva do ponto A ao ponto milhão. Sabe o que mais? Ela não exige genialidade, só presença. Você não precisa ser o mais esperto, nem o mais rápido, mas precisa ser o que continua. Porque enquanto a maioria cansa, desiste ou se distrai, o consistente está ali, plantando, ajustando, avançando centímetro por centímetro, e de repente quando o resto olha, ele já está lá na frente. É tipo um formigueiro, pequeno, silencioso, mas constrói impérios. E se você decidir hoje fazer um pouquinho todo dia, seja estudando, economizando, criando, investindo, meu amigo, minha amiga, se prepara para ver sua vida mudar no acumulado. Então, se você me perguntar qual é o segredo para alcançar qualquer coisa grande, eu te respondo num sopro. Não pare. Faça de novo, e de novo, e de novo. A constância é a escada invisível que te tira do chão e te coloca no topo. Degrau por degrau, pequenos hábitos, resultados gigantes. O segredo está no simples. Se tem uma coisa que eu aprendi com a vida, e com os tombos também menos, é que grandes resultados nascem de hábitos simples. Simples mesmo, tipo coisa de vó. Acordar cedo, anotar o que gasta, ler 10 páginas por dia, agradecer antes de dormir. Essas coisinhas que muita gente subestima e deixa pra lá. Mas olha só, é exatamente aí que mora o ouro. Porque o que é fácil de fazer, também é fácil de ignorar. Só que quem insiste no básico acaba colhendo o extraordinário. Parece médica, mas é só constância. Quer ver umas dicas práticas que mudaram meu jogo? Anota aí. Anota tudo que entra e sai de grana. Pode ser no papel, no aplicativo, no guardanapo, tanto faz. Quando a gente começa a enxergar para onde o dinheiro vai, ele começa a respeitar a gente. Tenha um horário para pensar na vida financeira. Tipo reunião de mim comigo. Toda semana, uns 20 minutinhos só para revisar metas. Corrigir rota e ver o que está rolando. Deixe um valor fixo separado para investir todo mês. Nem que seja R$ 10. O que importa é criar o hábito antes do valor. Crescer. Evite pensar, é só hoje. Esse só hoje já quebrou mais metas do que a procrastinação. Troca por, é só mais um passo, celebre os microganhos. Pagou uma dívida? Vibra. Economizou no mercado? Vibra. Porque o cérebro ama a recompensa e isso te motiva a continuar. A verdade é, o sucesso não grita, ele sussurra. E esses sussurros moram nas escolhas que parecem pequenas demais para fazer diferença, mas que repetidas todos os dias, viram alicerce de uma vida próspera. Então não espera o dia ideal ou a motivação perfeita. Começa hoje, do seu jeitinho mesmo com o que tiver na mão. Porque quando o hábito vira rotina, o impossível começa a parecer só questão de tempo. Capítulo 12. O dinheiro agora te ouve. Sabe aquele momento em que tudo muda de lugar, mas sem barulho? Quando você percebe que não é mais você correndo atrás do dinheiro, mas é o dinheiro que começa a dar sinal de vida, te notar, te respeitar. Te ouvir, pois chegou a hora disso acontecer. A verdade é que o dinheiro sempre esteve por aí espalhado no ar, circulando de mão em mão, esperando alguém que saiba conversar com ele do jeito certo. Só que muita gente fala com grito, com desespero, com escassez,
e ele simplesmente se fecha, se esconde, se afasta. Mas quando a sua mente muda, a conversa muda, e quando a conversa muda, meu amigo, o dinheiro começa a prestar atenção nesse ponto do caminho. Você já limpou crenças, já se viu por dentro, já entendeu sabotadores, já treinou novos hábitos e até imaginou uma versão sua mais próspera, mais forte, mais em paz. Agora tudo isso começa a se alinhar. Vocaviro, alguém que o dinheiro respeita. Porque não é mais sobre querer, é sobre ser. Esse capítulo é tipo aquele café bom que vem no fim da tarde, para fechar o dia com gosto de missão cumprida. A gente vai falar de como criar uma nova relação com o dinheiro, não de dependência, mas de parceria, uma relação onde ele te escuta porque você finalmente aprendeu a falar a língua dele, clareza, intenção, valor, propósito. E aí, preparado para deixar de gritar com o dinheiro e começar a conversar de verdade com ele? Porque agora sim ele está te ouvindo e gostando do que escuta. Quando a cabeça sintoniza, o universo sussurra. Agora sim, eu não sei você, mas por muito tempo eu achava que o universo estava me ignorando. Tipo assim, eu pedia, mentalizava, fazia de tudo e nada. Era como se minhas palavras sumissem no vento. Só que depois de apanhar bastante e observar melhor, eu saquei uma coisa poderosa. O universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você vibra. Parece papo de doido, né? Mas pensa comigo, se a sua mente está cheia de dúvida, medo, caos e negatividade, é isso que você está mandando para o campo. E o universo ele só espelha, ele devolve o que você entrega. Se dentro está bagunçado, fora fica uma bagunça dobrada. Agora, quando você se alinha por dentro, parece mágica, mas é só frequência. Quando você começa a acreditar de verdade, pensar como quem já tem, sentir como quem já é, as coisas começam a fluir de um jeito que assusta. Gente aparece do nada, oportunidade bate, porta que estava trancada escancara. E não é coincidência, é sintonia fina. É como se o universo fosse um rádio gigante, e você é o locutor, mas só quando você fala na frequência certa que o som sai alto e, claro, mente alinhada atrai resposta alinhada, e isso muda tudo. Então, se hoje está parecendo que o universo está de costas para você, talvez seja a hora de olhar para dentro, de limpar os ruídos, ajustar o volume da sua fé, afinar seus pensamentos, porque quando a mente se alinha, o universo não só ouve, ele se move. A metáfora do cofre interior. Quando sua mente segura, seu bolso transborda. Já parou para pensar que dentro da sua cabeça existe um cofre invisível? Pois é. E o mais louco é que muita gente anda por aí com esse cofre todo escancarado, com a porta torta, sem senha, sem proteção. Adivinha? O resultado? O dinheiro entra e vaza como água em peneira furada. Mas quando a mente está segura, firme, bem estruturada, meu amigo, o bolso começa a engordar sem pedir licença. Porque não adianta ganhar mais se você ainda pensa pequeno. Não adianta atrair dinheiro se por dentro você acredita que não merece ou que vai perder tudo de novo. A mente bagunçada não guarda riqueza, ela escorre. Esse cofre interior é onde ficam suas crenças, seus hábitos, seus pensamentos automáticos. E sabe o que é mais doido? Tem gente com a senha errada desde a infância. Escutou que dinheiro é sujo, que rico é tudo safado, que isso não é para você. E lá ficou gravado, guardadinho, travando tudo. Agora, quando você muda a combinação desse cofre, quando reprograma suas ideias, limpa os traumas e começa a pensar como quem já tem, a energia do dinheiro muda de direção. O que antes parecia esforço vira fluidez. O que era escassez vira abundância que transborda. Então, a pergunta que não quer calar é: como está o seu cofre interior hoje? Tá trancado com medo ou tá protegido com sabedoria? Tá cheio de crença sabotadora? Ou já está pronto para guardar milhões? Porque no fim das contas não é o dinheiro que transforma a mente. É a mente que transforma o dinheiro. E quando sua mente segura, confia e expande, meu amigo, seu bolso não aguenta de tanto transbordar. Agora que você destravou, a mente está pronto para multiplicar. Se você chegou até aqui, respira fundo e sente. Alguma coisa já virou a chave aí dentro, né? Pode ter sido um clique, uma frase, um exemplo, ou talvez um soco de realidade misturado com esperança. O fato é que sua mente não é mais a mesma. E isso muda tudo. Você parou de aceitar a escassez como destino. Parou de se esconder atrás das desculpas, você cutucou as feridas, mexeu onde doía e limpou. Quebrou crenças velhas, abriu espaço novo e agora tá aí com a mente destravada, livre e preparada para receber mais. Mas isso aqui não é o fim, é o começo. Porque destravar é só o primeiro passo. Agora vem a parte mais bonita e desafiadora: multiplicar. Multiplicar seu dinheiro, seu valor, sua coragem, sua visão, sua influência. Não só para você, mas para quem está à sua volta também. Para sua família, seus amigos, seu legado. A pergunta agora não é mais
Será que eu consigo? E sim, como eu posso multiplicar o que já está nas minhas mãos? E a resposta, meu amigo, está nas suas escolhas diárias, nos hábitos que você repete, na energia que você emana e nas atitudes que você banca, mesmo com medo. Então vamos nessa? Agora que você destravou a mente, está pronto para multiplicar? Porque o universo está só esperando você dizer sim. E aí vira, a vida adora quem tem coragem de viver grande. Bora!